O pouso de emergência de um avião da Latam, que ia de São Paulo para a Inglaterra, levou pânico a mais de 330 passageiros e provocou um dia de caos no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, que ainda não foi totalmente liberado. Mais de 130 voos foram afetados. Veja na reportagem de Juliana Perdigão. Depois de quase 12 horas, um avião cargueiro trouxe os primeiros equipamentos para consertar e remover o Boeing da Latam, que estava no meio da pista. O avião saiu de Guarulhos, em São Paulo, à 00:30 desta quinta-feira, com destino a Londres. Mas, segundo a companhia aérea, por problemas técnicos, precisou fazer um pouso forçado em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, à 1h43 da manhã. O Aeroporto Internacional de Confins tem uma só pista. Ela tem 3.000 metros de extensão e 45 metros de largura. O avião da Latam ficou parado perto da área de decolagem. Marcelo estava no voo e disse que os passageiros entraram em pânico. A tripulação começou a conversar com o comandante, que deixou escapar um áudio, informando que havia um problema muito sério e que ocorreu uma pane elétrica. Quando os passageiros escutaram acerca dessa pane elétrica, todo mundo ficou muito nervoso. Todo mundo entrou em pânico, algumas pessoas choravam, outras gritavam. Na hora do pouso, mais um susto. Os 2 trens de pouso principais têm 12 pneus. Segundo a companhia aérea, 8 foram danificados e esvaziaram. Na hora que pousou, todo mundo se assustou bastante, foi um estrondo. Todo mundo se segurou, chorou. Este vídeo mostra o trabalho de resfriamento feito pelos bombeiros. Nós só tivemos a dimensão da ocorrência quando nós saímos e vimos a pista cheia de espuma, bombeiros preparados para um incêndio, ambulâncias. Então ali a gente sentiu como tinha sido importante. O comandante desceu chorando. Ele estava emocionado. O avião ficou parado na pista durante todo o dia. Alguns pneus começaram a ser retirados à tarde. Os equipamentos tiveram que vir de São Paulo. Não é responsabilidade do aeroporto ter esses equipamentos, tipo macaco hidráulico, roda de estepe de avião. Isso é uma responsabilidade das companhias aéreas e as companhias aéreas têm esses equipamentos. Só que neste momento, como é um avião 777, que normalmente não faz o pouso e a decolagem aqui, eles não têm esse conjunto de equipamento aqui no aeroporto, já que é uma aeronave que normalmente não pousa aqui, pousou numa emergência. Confins tem quase 300 pousos e decolagens por dia. Durante a manhã, todos os voos foram cancelados. Então você já fica impactado com isso, sem saber o que você vai fazer, se você volta, se você vai no voo, retorna para casa. À tarde, os passageiros que estavam no voo da Latam foram chamados para embarcar. Eles enfrentaram essa longa fila. Daqui, a previsão é que eles sigam para Guarulhos, em São Paulo, e na madrugada de sexta-feira para Londres. Depois de um dia inteiro de tensão, a espera deixou muitos passageiros alterados. Olha o tamanho dessa fila de novo para embarcar para São Paulo, para pegar essa fila de novo para embarcar para Londres. Não tem condições. Eles têm que ter um plano B, eles têm que dar um jeito. A gente já pegou fila, a gente está na fila desde anteontem. Essa fila, fala sério, né? O problema ocorreu, é claro, estamos cientes, mas por que eles não colocam mais pessoas da companhia para estar ajudando? A Latam divulgou uma nota em que afirma que os passageiros receberam assistência no aeroporto de Confins e foram encaminhados ao hotel. Ainda segundo a nota, a empresa está empenhada na remoção do avião para a volta da operação regular do aeroporto. Cada um dos 14 pneus de um Boeing 777 pesa 250 quilos. Em São Carlos, no interior de São Paulo, o repórter Rafael Castro conversou com especialistas em manutenção de aeronaves e engenharia aeronáutica e explica por que trocar esses pneus é tão demorado. Esse aí é um trem de pouso parecido com o do Boeing 777. Pesa 2 toneladas, sem falar as rodas. O avião que fez o pouso de emergência em Confins tem cerca de 200 toneladas. Para este piloto com 25 anos de experiência, uma das hipóteses é que o excesso de peso da aeronave tenha exigido mais dos freios. Esse excesso de peso gera uma energia maior que precisa de mais freio. Esse excesso de freio gera um calor maior do que o normal
e que, ao final, pode gerar um esvaziamento dos pneus para evitar um estouro. O professor de Engenharia Aeronáutica da USP em São Carlos explica que os pneus se esvaziam por causa do sistema de segurança instalado dentro deles. Tem 2 sensores, um de temperatura, que derrete um metal, que ele derrete a 100 graus, por exemplo, estanho, por exemplo, ou um sensor de pressão mesmo. Acima de uma certa pressão, ele faz o pneu murchar para evitar que ele exploda. Os pneus de aviões de grande porte têm vida útil curta. Duram em média 1 mês, o que dá cerca de 300 pousos. Podem ser recalchutados no máximo 10 vezes. E só 2 aeroportos brasileiros têm o macaco hidráulico necessário para trocar os pneus de um Boeing 777. O de Viracopos, em Campinas, e o de Guarulhos. A Agência Nacional de Aviação Civil determina que os aeroportos tenham um plano para remover as aeronaves, mas não exige que eles tenham esse macaco hidráulico. Esse tipo de equipamento consegue fazer com o avião como se fosse um macaco de carro. Levanta ele numa operação muito delicada, troca os pneus e movimenta o avião na pista. Mas trocar o pneu de um avião não é tão simples como num carro. Em média, leva-se 8 horas de trabalho para que se troque, se tudo estiver correto, se tudo estiver ok, né? Caso haja algum problema que será avaliado pela manutenção, inspetoria e engenharia, talvez esse tempo aumente um pouquinho mais. E nós vamos voltar agora com a repórter Juliana Perdigão, que está no aeroporto de Confins e tem outras informações para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Os trabalhos de reparação no avião continuam por aqui. 35 pessoas estão lá na pista agora, são profissionais da Força Aérea Brasileira e da Latam. Agora, o avião está totalmente suspenso por 4 macacos hidráulicos. São os 4 macacos que vieram de São Paulo. 3 pneus já foram trocados, faltam agora trocar outros 5 pneus. Mas agora esse trabalho vai seguir num ritmo diferente. Esses profissionais vão se dividir e vão trocar os pneus conjuntamente para deixar isso tudo mais rápido. A gente vê aqui que parece que a pista está muito escura, mas eles têm uma torre de iluminação própria com gerador, o que vai facilitar esse trabalho. Então a previsão é que a pista seja liberada a partir das 10 horas da noite. Até agora, 145 voos foram cancelados, segundo a concessionária que administra o aeroporto. Bocardi, Ana. Obrigada, Juliana, pelas informações.